Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o livro de Reis, tá? Ele é um livro, na verdade, que resumindo, ele conecta a história de Davi e Salomão, seu filho, ao exílio babilônico, tá? Que é um período que os judeus ficam exilados na Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele invade Judá no final desse livro e leva todo mundo para Babilônia, eles ficam exilados. Só que, na verdade, antes de eu fazer o resumo do livro para vocês, na verdade, o que resume esse livro para mim, no meu entendimento, é uma sequência de reis que esqueceram da promessa de Deus, não agiram conforme o Senhor queria e por conta disso eles sofreram as consequências. Então, resumindo, e apesar disso tudo, se a gente for pegar o último capítulo desse livro, depois de tudo de ruim que aconteceu, Deus mesmo assim mostrou que não desistiu da promessa que fez para Davi, do 2 Samuel capítulo 7. Eu vou pegar para vocês aqui e vou ler para vocês rapidinho, tá? Esse final aqui. Joaquim, né, que era o rei de Judá, ele estava exilado, aqui ó, no 37º ano do exílio, depois no finalzinho tudo aconteceu, no ano em que Evil-Merodach se tornou o rei da Babilônia, né, seria um sucessor do Nabucodonosor. Ele tirou Joaquim da prisão no 27º décimo dia do segundo mês e lhe o tratou com bondade e deu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim Joaquim deixou suas vestes de prisão pelo resto de sua vida e comeu à mesa do rei. E diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. Então, na verdade, mesmo depois de todos os erros de todos os reis, essa história aqui renova a esperança de que Deus irá cumprir a sua promessa. Tá? Olha que interessante isso aqui. E vale ressalva falando para vocês também sobre a questão da genealogia, né? Rei de Judá, né? Só lembrando que a tribo de Judá, descendente de Davi, e posteriormente vai dar origem a Jesus Cristo, reforçando a questão para vocês sobre a questão da genealogia de Jesus Cristo. Então, na verdade, a história, os primeiros capítulos começa com a história de Salomão, tá? Que é o filho de Davi, que é o reinado de Salomão. Salomão, ele vai muito bem, ele começa muito bem, né? Ele, na verdade, o capítulo 3 a 4 é um dos motivos que eu admiro muito a história de Salomão, que ele não pede dinheiro para Deus, ele pede sabedoria. Porque com sabedoria, que é, na minha opinião, a sabedoria é quando a pessoa tem essa conexão com Deus, tem é temente a Deus. E quanto mais velho você fica, mais sábio você fica, mais você entende que tudo vem de Deus, tudo que é mais importante vem de Deus. Isso para mim é sabedoria. Então isso que eu admiro muito no Salomão, porque ele era jovem. Quem uma pessoa com 16, 17 anos mais ou menos pede isso, né? Em vez de riqueza, pede sabedoria. Então isso é muito interessante, o capítulo 3 a 4, né? E só voltando um pouquinho, tá? No capítulo 1 a 2, Salomão, as palavras de Davi, na verdade, que dá a sucessão para Salomão e orientando a Salomão que seja fiel a Deus. Tá? Então essa seria a passagem do trono de Davi para Salomão. E de 5 a 8, lembra que eu falei para vocês ali da promessa de Davi? Salomão cumpre a construção do templo, né? Uma das partes da promessa, né? 5 a 8, Salomão constrói um templo aonde o céu e a terra se encontram, tá? Voltando na questão de Êxodo, Deuteronômio, né? Números e Levíticos, que quando a gente fala do tabernáculo, né?
Salomão reconstruiu o templo pelo mesmo intuito do tabernáculo, né? Que é com que Deus viva entre os judeus, tá? No capítulo 9 a 11 começa a queda de Salomão. Por que Salomão pecou? Ele começou a casar com mulheres de outras tribos, tá? De outras, para poder, na verdade, fazer aliança política, tá? Aliança política. E por conta disso, para agradar essas mulheres, ele começou a construir templos de outros deuses, ferindo a principal advertência. Lembra de Deuteronômio? Deuteronômio capítulo 17, que é a advertência contra a idolatria. Tá vendo a importância do Deuteronômio mais uma vez? Então, o capítulo 17, ele fala sobre a importância da idolatria de outros deuses. Então, Salomão começou a pecar principalmente por causa disso, do capítulo 17 de Deuteronômio, né? Ferir essa advertência, tá? Então, falando agora do capítulo 12 a 16, Roboão, tá? Jeroboão, filho de Davi, ele, na verdade, ele tenta aumentar os impostos. E isso, na verdade, acaba rachando, né, o território em dois. Sendo que a parte do norte, né, que fica Israel sendo a capital como Samaria, né, e Judá permanece no sul com a capital de Jerusalém, sendo governada ainda por ele, tá? E olha que interessante, anotei aqui também que isso, para a gente exercitar a nossa contra-referência, quando isso acontece em Judá, tá? Roboão, ele constrói dois novos templos, porque o templo ficou na parte norte, o templo original, e coloca 2 bezerros de ouro em cada um. Qual que é a contra-referência disso? Êxodo 32, quando Arão, irmão de Moisés, constrói bezerro de ouro por pressão da população de uma forma em geral. Então isso tem uma conexão com Êxodo 32. Então, um resumo de todos os reis que passaram, né? Dos 20 reis que passaram nesse período do livro agora em Israel, que é a parte do norte, e Judá do sul, os 20 que passaram em Israel, todos os 20, nenhum foi fiel à aliança. Foi um desastre ao olhar divino. E de Judá, no caso no sul, 8 deles foram fiéis à aliança, foram bens, e 12 não. E por conta disso, olha que interessante o porquê que Deus levantou os profetas na figura de relevância, né, para justamente esses profetas eles apontarem para os reis e falarem que eles estavam errados, né? Só que a diferença, por exemplo, quando a gente pega lá, quando um profeta apontou para Davi, né? Quando o profeta apontou para Davi, Davi se arrependeu, pediu perdão a Deus, né? No caso Samuel, quando Samuel apontou para Davi, ele se redimiu. Só que nesse contexto, de uma forma geral, na grande maioria das vezes, isso não aconteceu. Então eu preciso citar para vocês os 2 profetas mais importantes desse livro, tá? Que eles se situaram na parte norte, que é Elias e Eliseu, tá? Elias, o profeta Elias, na verdade, na minha opinião, apesar de Elias não ter escrito um livro, né? Ele é tão importante igual os outros profetas. Ele fez grandes coisas, igual, por exemplo, ele derrotou 400 profetas de Baal. Na verdade, foi Deus que fez isso, mas através dele, né? Ele derrotou os 400 profetas. Essa é uma história muito famosa da Bíblia. E ele, na verdade, ele antagonizou 2 figuras muito más da Bíblia, né? Que são famosas também, que essa é uma história bem famosa, que é Acabe e a Jezabel, a esposa dele, né? Jezabel foi conhecida por ser muito maléfica, uma das figuras mais maléficas da Bíblia. Então, Elias, ele teve uma importância muito grande, né? E Elias fraquejou, mas ele não desistiu. Então, eu admiro muito ele, né?
o profeta Elias, né? E outro detalhe importante também que eu vou citar para vocês aqui, que o rei Acabe foi conhecido como um rei muito ruim, tá? Aqui, ó, Acabe mata Nabote, tá? Um agricultor. E mais uma vez Elias confronta Acabe, né? E anuncia a queda do reino de Acabe. Após isso, Elias passa por uma liderança profética, passa a liderança profética para Eliseu, né? É como se fosse passar o bastão para Eliseu, tá? Depois disso aí, tá? Do capítulo 9 a 17, o rei Gel, tá? Aqui, ó, como ele profetizou antes aqui, né? Do capítulo 9 a 17, o rei Gel destrói a família de Acabe, tá? É uma morte bem feia de Jezabel, tá? Não vou entrar nesse detalhe. O capítulo 17, tá? Depois de Gel seguir uma troca de reino, tá? Na verdade, quando Gel assume, né? A parte norte, ela vai ser exilada primeiro, tá? Só que pelos assírios, tá? Aqui, ó. Culminando o exílio do governo do norte pelos assírios, tá? No capítulo 17, ali no final. Uma coisa muito interessante também ainda no capítulo 17 que eu anotei aqui, tá? Reflexão profética. Por que teve a culpa do reino do norte? Por que eles fizeram de errado, né? Reforçando, como eu falei, primeiro a infidelidade da aliança, que foi uma característica bem comum nesses capítulos de reis, desses reis, né? Nesse período, idolatria e injustiça, tá? Do capítulo 18 a 20, o rei Ezequias, tá? Ele foi um rei exceção, ele confiou em Deus. Quando os exércitos assírios bateram na porta dele, Ezequias, no caso, ele era um rei de Judá do sul, ele ainda não, o pessoal de Judá ainda estava no reino deles ainda não tinha sofrido o exílio babilônico. O pessoal de Judá vai para a Babilônia só no final do livro, tá? Só para a gente não confundir. E mesmo com a Síria, que era um exército forte, confrontou ele e ele confiou em Deus. Isso é um ponto muito positivo. A fé em Deus, apesar de tudo. No capítulo 21, dando sequência, o rei Manassés, ele não foi um rei legal, tá? Só fazendo um resumo, porque tem muito nome, muita recorrência de rei, não vou entrar muito nessa questão. Ele introduz estátuas e sacrifícios até de crianças. Então, na verdade, ele foi um rei muito ruim. No capítulo 22 a 23, dando sequência, Josias. Josias ele tenta, mas infelizmente sem sucesso, tá? Eliminar a influência cananeia, né? Em Judá, a influência externa dos cananeus. Josias ele renova essa aliança, renova a aliança com Deus. Eu até anotei ele na Bíblia também, para falar desse ponto também, tá? O capítulo 24 a 25, quando eu comentei com vocês, né? O Império Babilônico leva Judá para o exílio, que é a linhagem real de Davi, né? O pessoal de Judá, que é a linhagem real, eles vão para o exílio. Aí, como eu falei para vocês aqui, o finalzinho, né? No 37º ano, Joaquim é libertado da prisão e mesmo depois de todo o cenário catastrófico, todo mundo exilado, Deus mostra que ele não desistiu dos judeus, não desistiu da promessa, tá? Só aquela contra-referência que é aquele capítulo que eu gosto muito, né, que eu já falei para vocês no outro vídeo, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, a promessa de Deus para Davi, mostrando uma renovação da esperança de que Deus irá cumprir suas promessas, estabelecer um reinado de Davi para sempre. Então, apesar de todas as catástrofes, na verdade, não é que Deus desiste da gente, é a gente que desiste de Deus. Não é a gente que para de ouvir a voz de Deus. Não é Deus que para de falar com a gente, é a gente que para de ouvir a voz de Deus. Deus nunca vai desistir da gente, nem no último minuto, nem nos 45 do segundo tempo, é a gente que desiste dele. Então eu acho que, pegando essa reflexão desse livro, tá? Do livro de Reis, na minha opinião, eu acho que é isso. Eu acho que Deus nunca vai desistir da gente, nem no pior cenário. Na verdade, é a gente que tem que voltar para Ele. Então, eu acho que fica essa mensagem. Eu acho que essa revelação dessa palavra foi Deus que deu para mim, eu acho agora, porque
eu comecei a fazer o resumo hoje do livro para vocês, para poder passar esse conhecimento para vocês. E hoje eu vi um vídeo sobre isso, sobre ouvir a voz de Deus. E eu acho que esse vídeo que eu vi sobre ouvir a voz de Deus, sobre essa palavra, conecta muito com esse livro de Reis. Que não é Deus que se distancia da gente, mas sim a gente que se distancia dele. Então, na verdade, só reforçando para vocês esse vídeo da culpa, né? Por que os reis, na verdade, sofreram, por que teve o exílio babilônico, por culpa dos próprios reis de Judá, né? Porque da infidelidade da aliança com Deus, da injustiça e da idolatria. Então, esse era o resumo que eu queria falar para vocês sobre o livro de Reis. Obrigado por ficar até aqui comigo. Até a próxima. Ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha com o pessoal, com a família, com o pessoal da igreja. Muito obrigado e até a próxima.